Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que está assistindo. Estamos começando mais um podcast, nosso podcast preferido, Papo Ilimitado SA. Quem está aqui com vocês? Fabiano Santos. Quem está comigo também, meu amigo, fala quem? Fala aí, meu querido, Daniel Costa, a gente é essa dupla aí, Fábio e Dani, Dani e Fábio, então, mais uma vez aqui, né, produzindo, e hoje eu tô com um cara aqui, muito gente fina, ele é grandão, assim, pode algumas pessoas olharem, pô, ficar com medo, mas ele é gente fina, um cara muito maneiro. Fala aí, se apresenta, por favor, meu amigo, Vladimir, fala aí com o pessoal, por favor. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo, né? O Vladimir, eu sou casado com a Sheila, sou cristão, sou adventista do sétimo dia. Atualmente eu estou ocupando um cargo na igreja de primeiro ancião da igreja, Jardim Cabuçu, em Nova Iguaçu. Show de bola. Vladimir, a gente vai falar sobre diversos assuntos, mas eu vou começar assim falando sobre acho que a sua primeira formação. Não sei se você era adventista antes ou se foi militar antes, mas enfim, você é militar de carreira, não sei se estou falando alguma bobagem, você pode me corrigir. Não, Mas exatamente assim, o que é a sua profissão, né? Você trabalha na Marinha, não sei. E foi tranquilo para você ser militar e adventista? Queria que você falasse como você entrou nas Forças Armadas e se ser adventista foi uma dificuldade, pela questão do sábado ou não. Se você puder falar sobre isso aí. bem, ser adventista e militar, a princípio parece que é bem antagônico, né? Porque nós adventistas temos a questão do sábado. E todos ou aliás, talvez alguém não saiba, mas o militarismo, um quartel, ele nunca está vazio, a não ser que ele vai ser desativado. Então, o quartel sempre está, nós usamos a linguagem de guarnecido, né? Sempre tem pessoas ali. E se tem pessoas, obviamente, não serão as mesmas pessoas que ficarão sempre, mas haverá, vamos dizer assim, um revezamento. A gente chama isso aí de serviço, né? Porque serviço, o militar, ele é escalado um dia e cumpre ali suas 24 horas do seu serviço. E depois ele cumpre o expediente, que é mais ou menos ali de 7h45 até 16h30, mais ou menos esse horário aí. Só que, assim, quando eu entrei nas Forças Armadas, foi por intermédio da minha mãe, né? E minha mãe é adventista do sétimo dia, ela tinha uma madrinha, e essa madrinha dela morava na Zona Sul, aquela coisa toda, a gente visitava essa madrinha da minha mãe, né? E essa madrinha tinha um marido que era capitão de mar e guerra da Marinha. Isso ele já era idoso na época que eu tinha uns 13 anos. E ele dizia para minha mãe que ia me colocar lá dentro. Obviamente que isso não aconteceu, mas ela vinha com a prova. Todo ano ela vinha com a prova para mim. E aí, num determinado ano, ela veio com a prova, né? Aliás, com a prova não, com a inscrição. E aí eu me inscrevi e fiz a prova e passei na prova. Só que eu ainda ia concluir o segundo grau. Então eu conversei com ela, né? E pedi a ela para eu terminar o segundo grau, depois fazer um novo concurso e ingressar nas Forças Armadas. Na verdade, também nunca foi o meu sonho ser militar. E aí ela concordou, uma das poucas coisas que ela concordou, ela nunca aceitava nada, ela concordou, terminei o segundo grau, e ela já veio com outra prova, com outra inscrição. Aí eu fiz, aí resultado, eu ingressei nas Forças Armadas. Aí eu fiz o período de 1 ano lá no Espírito Santo, Escola de Aprendiz Marinheiro, e quando eu vim para o Rio de Janeiro, aliás, e lá no Espírito Santo, aconteceu uma coisa. Eu tinha praticamente uma preparação para ter sido jogador de futebol. Por influência da minha mãe, ela não permitiu, até por questões dela me conhecer e entender o meu funcionamento. Mas isso é uma outra história que pode ser contada. Mas falando sobre militarismo, na primeira semana que eu estava lá, né, na Escola de Aprendiz Marinheiro do Espírito Santo, houve um torneio de futebol que envolvia os pelotões da minha turma. Eram 6 pelotões da minha turma,
houve esse torneio de futebol, e aí o pelotão que eu pertencia, o 4º pelotão, ele foi campeão desse torneio que houve. E eu já fui um dos principais jogadores ali, né, desse torneio. Então, como havia uma turma anterior e tinha chegado 6 meses antes na própria escola de aprendizes, mas eles tinham 6 meses de experiência a mais do que nós. Os líderes lá, os militares, eles resolveram fazer o seguinte: olha, vamos fazer, já que o 4º pelotão ganhou esse torneio da turma deles, vamos fazer o jogo agora contra o campeão da outra turma, essa turma que tinha 6 meses a mais do que nós. Uhum. E aí seria para ver quem seria o campeão da escola. E aí houve esse jogo. Eu vou explicar porque que eu estou contando essa história, tá? Não, fica tranquilo, pode falar bastante. Jogo lá. E foi 4-2 para nós. Sendo eles mais antigos que nós, mas futebol não existe isso, né? Cada um já. E nesse jogo, que nós vencemos por 4-2, eu fiz 3 gols nesse jogo. E a partir disso, tinha um suboficial presente assistindo o jogo, suboficial Henrique, chamávamos ele de Mestre Henrique. E ele então tomou a seguinte decisão: olha, você vai trabalhar comigo e você não vai ter o serviço de pernoite. E aí, logo na primeira semana, que é chamado de período de adaptação, a gente ainda nem conhecia lá fora como é que era, porque nas 2 primeiras semanas você fica preso, chamado de período de adaptação. Não é preso no sentido disciplinar, mas preso para se adaptar à vida militar, já que você está entrando. São 2 semanas. E aí eu me tornei, vamos dizer assim, eu acabei me livrando de serviço no sábado, logo na primeira semana. Caramba. Por conta disso que aconteceu. Então, assim, ali eu vi que a direção de Deus, né, na minha carreira, e foi uma experiência muito marcante para mim, naquele momento. Futebol te ajudou, né? Vamos dizer assim. Futebol. Eu já vi muitas pregações suas, não me lembro de você. Não me lembro, nunca vi você falando que ia ser jogador, alguma coisa do tipo. Primeira vez que eu ouço isso. De fato, eu tinha, assim, o dom, né? Mas a minha mãe nunca permitiu que eu fosse lá fazer o teste e tal. Ficava aquela questão, ela e o meu pai, aí o meu pai querendo, né, que eu fosse, e ela não, sendo que meu pai na época também não era adventista. E aí aconteceu essa. Mas você chegou a jogar alguma base de algum time? Não cheguei a jogar. Nunca cheguei a jogar. Interessante, não sabia que você jogava bola mesmo. Quem ainda joga? Quem me conhece passado aí sabe. Fabiano perguntou se você ainda joga. Raramente. Esse ano eu joguei num retiro, mas eu tô com 2 cirurgias de tendão, né? Que eu arrebentei os 2 tendões em anos diferentes. Tá certo. Aí Vai daí, Fabiano. Você também, eu fiquei surpreso de saber que você já trabalhou que você foi militar, mas fiquei bem impressionado com isso mesmo, que é uma coisa que eu não sabia. Cada vez que eu já conheço o Vladimir também de antes, já veio aqui na igreja algumas vezes. Cada vez que vem aqui na igreja ou que eu encontro com ele, sempre tem uma coisa nova da vida dele. É tipo uma caixinha de surpresas. Mas uma coisa que você também costuma pregar, levar a palavra para a igreja e presídios também, que eu não sabia, que o Daniel que me contou, fiquei surpreso com isso. Depois que até fazer a pergunta. Mas como que surgiu assim, esse desejo, esse chamado de pregar para as pessoas? Como foi sua primeira pregação? Sim, Quer saber isso? eu nunca tive. Existe uma coisa na minha vida, eu era gago, né? Sério? Quando a minha irmã nasceu, eu desenvolvi uma gagueira, né? E aí, aquilo ia comigo, por conta disso também eu falava pouco, porque quem é gago às vezes tenta ocultar ali isso, né? E aí eu falava pouco. E assim, até hoje eu sou mais ou menos assim, de poucas palavras, assim, reuniões. Tem gente que acha esquisito, mas as pessoas da minha família já, ele é assim mesmo, então.
aqueles que me conhecem melhor, e pessoas que às vezes acabam te compreendendo. Então eu achava que eu nunca ia pregar na vida. Até que aos 33 anos eu cantava com um quarteto, né? Na época o quarteto Religare, mas eu já tinha ouvido muitas pregações, né? Na vida eu estudava muito a Bíblia, né? E aí, nesse dia, que foi um domingo, em dezembro do ano de 2008, eu me lembro, só não me lembro exatamente a data, mas me lembro que foi em dezembro do ano de 2008, nós estávamos com um quarteto, na época o quarteto era eu no baixo, o Edilando era o barítono, o Rafael Mussi era o segundo tenor, e o primeiro tenor era o Wellington, se eu não me engano o nome dele é Barbosa, é ancião da igreja da Pavuna hoje em dia. A gente conhece, velho. Nosso camarada e tal, camarada de todo mundo, gente boa demais. Aí nós fomos cantar na igreja da Ilha, um domingo à noite. E era um momento onde eu tinha feito vários slides para ter, junto ali com o playback das músicas, para as pessoas acompanharem as letras. Só que nesse dia, eu tinha passado a tarde toda fazendo essa questão, né? Mas na hora lá de projetar, deu errado. E quando deu errado, e a gente ainda cantando lá, Deus começou a falar comigo, olha, hoje é você que vai pregar, mas quem estava designado para pregar era o Rafael Mussi. Ele iria pregar. Normalmente ele que pregava. Aí começou a vir, né? Deus falando comigo, ó, você que vai pregar, você que vai pregar. E nós ali cantando já, eu não tinha preparado nada, assim, antes. Na verdade, eu saí de casa sem saber o que ia acontecer. E aí num dos intervalos lá, acho que foi na apresentação do quarteto, eu chamei o Rafael e falou assim, ó, Deus está falando que eu tenho que pregar, hein? Ele falou assim, então é você mesmo. E eu me lembro que naquela noite eu preguei sobre a volta de Cristo, né? Eu já tinha visto muitas vezes, uma das pessoas que é a minha inspiração é o Antônio Bento, né? Hoje ele é da Pavuna. Eu já tinha visto ele muitas vezes pregando, da época que eu cantava no Vozes e Harmon, passei 7 anos no Vozes e Harmon também, e o Antônio Bento era o orador, e ali eu fiz uma pregação baseada em Mateus capítulo 24, e assim, sem bolso, sem nada, e eu me lembro que houve um impacto, assim, principalmente em mim, porque ali eu percebia que havia uma mudança na minha vida, eu não gaguejei nesse dia, e a partir disso eu senti mais confiança para falar, sem gaguejar, sem nada. E a partir daquela noite, e aí eu repito, eu já tinha 33 anos de idade, foi que eu comecei a partir daquele momento ali na igreja da Ilha do Governador, foi minha primeira pregação. E a partir dali eu comecei a desenvolver um ministério de pregações. E, Vladimir, você é adventista desde criança, desde pequeno? Isso, exatamente. Aí eu fiquei impressionado porque eu hoje sou adventista, mas já fui também de outras denominações religiosas. E assim, nas outras denominações religiosas que eu participei, eu não tinha, assim, eu não tinha o costume de ver crianças, adolescentes pregando. Quando acontecia era muito raramente, mas não era algo comum. Uma coisa que me surpreendeu quando eu peguei adventista é que eu comecei a ver isso. Criança, adolescente, tinha um programa chamado A Voz Juvenil, que botava crianças de 11, 12 anos para pregar também, era bem legal. E aí eu fiquei surpreso que você, com 33 anos, sempre na igreja adventista, nunca tinha pregado. Assim, eu não sei como conseguiu ficar tanto tempo sem. A não ser que a pessoa se fala assim, não quero, que claro que vão respeitar a sua vontade, né? Nada é obrigado. E do nada o negócio aconteceu. Isso é surpreendente para mim. Tem uma coisa que favorece isso aí. Alguns vão não concordar, mas eu concordo. Eu fui da igreja, na minha infância, eu era da igreja da Pavuna, que hoje chamam de Pavuna 1, em virtude de uma segunda igreja no bairro de Pavuna. Então, o que ocorria naquela época, né? A igreja da Pavuna, antiga, né? E hoje é Pavuna 1, era uma escola. Então, você chegava ali como criança, você aprendia
a como dirigir uma escola sabatina, né? E aí você aprendia músicas, você aprendia a se portar na igreja. Era literalmente uma preparação para quando chegasse o tempo em que você iria entrar para dentro da nave principal da igreja. Entendi. Eu vim daquela época de juvenis, infantil, eu não sei, eu me lembro mais como é que era a base, né, da igreja, as aliás, primários, né, alguma coisa assim. E aí eu não concordo, por exemplo, com criança e sendo pregador, né, ou exercendo até cargo. Eu acho que a criança está na igreja para aprender como ela vai exercer no futuro. E aí, quando chegar o tempo delas, elas irão exercer. A não ser que seja um chamado de Deus, assim, uma coisa bem específica. É. Mas essa minha passagem naquela igreja da Pavuna, naquela época, ajudou. Tanto que mesmo naquele tempo era difícil. Um ou outro menino que chegou a pregar na época que a gente era... E possivelmente já era adolescente também. Jamais. Entendi. Então isso aí ajudou na época. Uhum. Eu vi, você falou aí de criança, eu vi um vídeo, acho que foi ontem ou hoje, daquele menino, Miguel, sei lá, aquele que falava Isso, acho que esse, como é que fala, o Off the King, né? Enfim. é Miguel. Aí tinha um pastor que eu fiquei até com pena do menino, cara, que eu não sei, chamaram ele assim num debate. Sim. Aí o pastor falou assim: não lembro o nome do pastor, Ezequiel, Elias, sei lá. Aí eu não sei por que criança tem que falar sobre casamento. Eu sei que ele começou a descascar o menino. Aí o menino falou assim: mas Paulo não foi casado. Eu falei, pô, pelo amor de Deus. Aí o pastor deu um sabão nele. Tu quer se comparar com Paulo? Paulo é teólogo, escreveu metade do Novo Testamento, blá, 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 blá. Eu sei que foi um negócio assim, muito constrangedor, mas eu entendi o que você está falando. É bom a gente. É legal incentivar as crianças, mas acho que há um limite, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo Não. aqui as A músicas criança aqui, tá com mas se cargo tiver. de pregador, ser o pregador da igreja, ser o profeta da igreja, coisa assim, eu também não concordo mesmo. Pregador mirim, missionário mirim, que eu já vi em várias igrejas. Agora, incentivar a criança, ensinar, e quem sabe até mesmo, tipo assim, há uma programação de criança, uma criança pregar, não que seja uma coisa constante, mas a criança pregar, uma criança, acho que já para a criança aprender, acho que é interessante. Agora, dar um cargo, tipo assim, a criança é o pregador, a criança é um profeta. Não sei, porque a criança está num período de descoberta. Então, assim, é o que o Vladimir falou. Então, assim, a criança tem que experienciar as coisas. E a gente fala muito sobre isso na educação, sobre experienciar, da criança experimentar. Não, hoje eu vou, quem sabe, recolher as ofertas, hoje eu faço uma pregação, hoje eu, quem sabe, ensino para as outras crianças menores, conto uma história. Então, assim, eu vou tentando, a criança vai experienciando, chega uma fase que é já mais madura, ela fala assim, não, ó, gostei mais de pregar, gostei mais de auxiliar os diáconos. A criança vai agora fala assim, você é tal coisa, está determinando, e uma coisa, quem sabe, depois a criança fala assim, cara, podia ser tal coisa, tal dom fosse melhor para ela. Mas essa é a minha opinião, né? Desculpa, mas entender também que a pregação do evangelho não é algo que você, eu gosto, eu quero. Ela é um chamado. O próprio fato, por exemplo, de alguém querer ser pastor, né? Vamos dizer assim, tem pessoas que eu sei que, assim, eu não estou falando isso porque eu quero criticar, porque eu sei que, por exemplo, dentro da nossa denominação, é extremamente difícil alguém conseguir concluir o curso de teologia. Isso é uma realidade. Mas eu vejo que cada um devia fazer uma consulta a Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Porque Deus é quem dirige. Eu acredito que a maioria, ou talvez todos que cheguem à condição de serem pastor, foram designados por Deus. Mas eu acho que antes a pessoa se lançar, não apenas se lançar porque acha que é o sonho, estou cumprindo meu sonho, mas sim saber se esse é o sonho de Deus para a sua vida. Em relação à infância, né? Quando eu entrei na igreja, quando eu nasci, aliás, a minha mãe já era adventista, mas a história dela também, como ela se converteu, foi bonita, porque ela era alguém que não tinha muito convívio, né?
com a religião, era aquela católica, né? Como alguns são, né? Não praticantes. E aí um dia ela gostava de ler, né? E aí na época gostava de ler fotonovela. Não sei se vocês conhecem. Era Já Eu ouvi sei falar, o já que vi é. algumas revistas A gente falando sabe também, o que é é. muito interessante. A gente sabe o que é. fotonovela em revista. E a minha mãe, ela gostava muito de ler. E chegou um dia que todas as revistas dela tinham acabado. Aí ela teve uma ideia. Ela pensou assim, vou bater na porta de um vizinho. Ela tinha um vizinho que era mais ou menos idoso. Assim, ela pensou assim, eu acho que talvez ele tenha. Ele bateu na porta, aliás, ela bateu na porta dele, e ele falou assim, ó, eu tenho as revistas aqui, vou te dar. E encheu ela, várias revistas a ela, uma bolsa de revista. Ela levou para casa, feliz da vida, achando que eram as revistas de fotonovela. Mas quando ela começou a ler, ela viu que não era revista de fotonovela, e não tinha nenhuma fotonovela. Só que ela gostava muito de ler. Então, o que ela fez? Ela começou a ler aquela ali mesmo. E era a Revista Adventista do Sétimo Dia. E Legal. ela teve um encontro com Jesus Cristo. O pessoal chamava ele de Seu Melchior. Esse Seu Melchior, vocês vão, pelo menos o Daniel vai conhecer, a Celinha, que já foi ali de Tomazinho, ele era o avô dela. Já ouvi essa história, né? Já ouviu, então. Ele era o avô dela. Então ela começou a ter estudos bíblicos e depois de um tempo ela se batizou. Só que a mãe da minha mãe, no caso a minha avó, ela é de alguma dessas religiões, né? E aí ela disse assim, ó, se você se batizar naquela igreja de crente, você vai apanhar. E aí, quando ela se batizou, realmente ela apanhou, mas ela não desistiu. Então essa história, ela marca a minha vida, né? E faz com que eu, nas vezes assim que passa pela minha mente, de desistir, eu sempre me lembro dessa história e ela me move, porque quando 5 anos ou 6 depois que ela se batizou, aí a minha mãe já casada, né? Foi quando eu nasci, a minha mãe começou a me conduzir à igreja. Pô, Mas por conta da legal. existência dela em relação a seguir a Cristo. Entendi. Deixa eu te. O Fabiano perguntou aí, acho que você esqueceu, eu queria voltar na questão do Ministério das Prisões. Ah, sim. Se puder dar uma explicada e até falar, você pode falar abertamente, porque às vezes as pessoas. Eu tenho noção que isso é algo muito sério, não é tão. Tem gente que vai para lá achando que é algo bonitinho, e eu acho que não é. Né? Então, eu queria que você falasse bem como é que é. Porque se alguém, Deus me chamou, aí chega lá, não aguenta. O que você pode falar Eu disso? também queria entender, Vladimir, porque eu tinha uma conhecida que ela tinha um filho, o filho dela gostava muito de mim quando ele era criança. Aí ele cresceu, parece que fez algumas coisas erradas, não sei ao certo, não lembro também ao certo. Aí ele foi preso. Aí quando eu soube, eu pensei, pô, vou visitar tal pessoa. Ele gostava tanto de mim quando era criança, vou lá visitar ele, não tá num momento difícil. Aí falar assim, Fabiano, não sei se você tem estrutura para ir numa prisão, porque é um ambiente muito pesado, muito difícil. A pessoa falou que é melhor que eu não fosse. E assim, eu fiquei imaginando, gente, o que deve acontecer, como deve ser esse ambiente? Porque assim, eu já sou um homem, um adulto, e a pessoa fala, Fabiano, acho que seria melhor para você não estar lá, por causa que é um ambiente muito difícil. Eu queria que você falasse como que é pregar dentro de uma prisão, como que é o ambiente, lidar com as pessoas. Bem, deixa eu pregar nesse ambiente. Primeiro que quando você vai para lá, você tem que entender o seguinte, também tem que ser um chamado. Uhum. Segundo que você tem que entender o seguinte, você, pessoalmente, pode não se adaptar àquilo ali. Então, assim, não é aquela coisa... Aí a gente volta no mesmo problema anterior. Não é problema não, a mesma questão anterior. Não é algo que eu indicaria alguém ir na marra para lá. Ah, eu quero... Não. Deus chama e Deus escolhe pessoas para isso, para esse serviço. E eu também fui chamado. Inclusive, na época que eu fui chamado, eu achei que Deus até ia esquecer
que eu não queria ir, essa é a verdade. Mais ou menos uma situação parecida com a de Jonas, o profeta lá. Não que eu seja profeta, mas pelo menos a história parece. Porque Deus falava comigo, presídio, só prega em igreja. Pregar em igreja é fácil, relativamente. O complicado é você lidar com algumas pessoas que estão em certos lugares. E Deus também chama nós para isso. Não todos, mas alguns. E assim, quando eu cheguei lá, você se depara com uma situação completamente diferente com a que a gente encontra em igrejas. Não especificamente em função das pessoas que estão lá, somente. Porque, inclusive, as pessoas que estão lá, muitas vezes, são mais receptivas ao evangelho do que pessoas que estão na igreja, que muitas vezes a gente olhando assim, enquanto a gente está pregando, alguns mantêm um ar de até meio de incredulidade. E isso até assim te desanima como pregador. No presídio, eles estão bastante sedentos da palavra. Só que existe uma influência por trás disso. E a influência é, eles estão ali presos. Então, o pensamento deles é querer sair daquele local. Só que, assim, quando a gente chega lá, a gente eu já visitei presídios maiores, mas não foi a minha maior intensidade, assim, de visitações. Eu visitei mais presídios para menores. Só que a realidade que você encontra nesses presídios para menores também ela é bastante complicada, porque você chega lá e vê um garoto de 12 anos, por exemplo, igual eu conheci, já tinha 8 passagens. Nossa. Com 12 anos de idade, com 8 passagens. Aí você, é lógico que a gente, assim, existe uma ética ao você visitar esse presídio. A gente não costuma perguntar o que eles fizeram, por exemplo, né? E até mesmo certas questões são assim bem reduzidas em relação à família, né? Acesso. Você não pode ter parentesco com o jovem que está ali, o detento, no caso, né? O participante do sistema prisional lá. Então, assim, mas você sai dali revigorado quando você deixa aquele local. É um local que ele suga assim, um pouco as suas energias, inclusive espirituais. Mas isso no início. Mas quando você sai dali, você está revigorado. Por quê? Muitos aceitam a palavra de Deus. O grande problema que acontece é quando eles saem do sistema, quando eles voltam para as ruas. Porque nesse momento eles são reabsorvidos pelaquela mesma rotina, pelos mesmos amigos da época anterior. Às vezes eles ganham ali novas aptidões, né, assim, entre aspas, né? E aí muitos acabam voltando, né? Então, mas eles se batizam ali mesmo, é isso que eu entendi. Eles se batizam Não, ali. assim, é só batismo no presídio para maiores, entendeu? Nesse presídio para menores, porque como é mais ou menos assim, é transitória a passagem deles ali, muitos são pegos em alguma infração, aí são presos, aí ficam ali aguardando julgamentos. Se eles forem condenados, eles vão para um outro presídio, entendeu? Entendi. Cumprir a pena. Mas essa pena também ela não ultrapassa alguns anos. Então, não é feita batismo nesse presídio para menores, pelo menos que eu tenho conhecimento. Não. Batismos apenas no presídio para maiores, mas eu não tive muita experiência no de maiores. Eu visitei 2 ou 3 vezes e já tem bastante tempo. Eu achei interessante a sua fala, né? Porque um menino com 12 anos, já com 8 passagens, meu Deus do céu. Eu dou aula para crianças nessa cidade, entendeu? Então, eu entendo o que você está falando, mas é bom eu pedir para você reforçar isso, porque alguém vai olhar assim, eu vou lá no presídio, não tem noção do que é, entendeu? É chamada, é preparação, é jejum e oração mesmo. Eu acredito que você se preparava antes de ir lá, né? Existe preparo. Agora, sim, também eu já passei por uma situação seguinte.
alguns estão bem rebeldes ali, mesmo sendo menor. Teve uma vez que eu fiz um apelo e o garoto falou assim para mim, olha, eu não vou aceitar esse apelo porque quando eu sair daqui eu quero acertar as contas que eu deixei em aberto. Aí falou lá o nome da pessoa lá e falou assim, porque eu vou fazer o mal, eu vou me vingar dele. E ele já, e alguns assim, com o coração bem, alguns olham com um olhar de quase que de ódio, assim, entendeu? E eu sei que não é um ódio dele em relação a mim, porque ele nunca tinha me visto, ou qualquer um dos participantes ali, né, dessa visitação. Mas sim que ele adquiriu isso pela maldade que reina no próprio coração daquele jovem. Então ele olha, ele já tem aquele olhar de ódio em relação às pessoas, né? E assim, sabe qual é a maior pergunta que eles fazem quando eles estão presos? Duvido você Não adivinhar. sei. Eles perguntam que horas. Eles não têm noção de hora ali, né? Não pode usar relógio, não pode usar tênis com cadastro, porque eles podem. Algum Se pode. matar ou matar outro. Uma vez a gente chegou para fazer uma visitação, eles estavam dentro das celas, né? Às vezes, os agentes levam ele para um lugar, normalmente é no refeitório, e ali a gente faz as reuniões. Só que pode acontecer alguma coisa, por exemplo, tipo assim, um é da facção tal, eu não conheço facção, mas todo mundo sabe mais ou menos como é que é. Aí ele já tem que ficar separados, né? E mesmo dentro da cela. Não pode ter pessoas da mesma facção, senão eles se matam ali dentro. Mesmo até conhecer às vezes. E aí tinha um jovem lá, como estava vendo esse. Aliás, voltando um pouco na história, como estava vendo, eles estavam um pouco agitados, aí os agentes deram a instrução de nós irmos nas celas. E aí a gente fazia o trabalho em cada cela. A entrada na cela. A gente, lógico que a gente não entrava, mas ficava do lado de fora e eles dentro. Uhum. A gente lia ali um verso da Bíblia, comentava, orava com eles, íamos embora. Mas teve um dia que nós chegamos lá e tinha um rapaz, um jovenzinho, ele estava se batendo a cabeça, porque ele foi preso no dia do aniversário dele. E era aniversário de 18. Ou seja, a partir dali, ele iria para o presídio maiores. Então ele estava desesperado, ele bateu na cabeça, mas nós lemos um verso da Bíblia com ele, né? E ele se acalmou e, graças a Deus, ele não tirou a sua vida. Mas há muito cuidado com isso. É um lugar onde é perigoso você entrar. Essa que é a verdade. Só que, assim, a experiência que mais me marca nesses momentos é algo que até, assim, é emocionante. E Deus, ele, na sua infinita misericórdia, ele não esquece de ninguém. Aqueles jovens presos ali naquela circunstância, pela sociedade em geral, eles são facilmente esquecidos. Mas eles não são esquecidos por Deus. E Deus, ele precisa de pessoas que mostrem a esses jovens que eles não estão sendo esquecidos. Então, a passagem que eu mais li em presídio foi aquela da ovelha perdida, de Lucas, capítulo 15. Acaso um homem perder uma ovelha, né? Será que ele não vai em busca e deixa as 99 no aprisco? E essa passagem, né, ela mexe muito com aquele jovem. Lógico que a gente não vê o resultado, assim, porque não são feitos batismos, assim. O trabalho, ele é mais, assim, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Entendi. Em algum momento, esse jovem pode se lembrar e voltar para Deus. Esse é o objetivo de todo esse movimento lá com ele, todo esse trabalho com eles. Entendi. Assim, E, Vladimir, vamos supor que a pessoa ouviu isso aqui e pensou, cara, é isso que eu quero, é o meu chamado. E é como? A pessoa decide ir, vai lá, entra na prisão, pode qualquer dia, qualquer horário,
Ou então tem que fazer um cadastro, tem que fazer alguma coisa, ou então tem que... Como é que é para você entrar lá dentro? Funciona assim. Aqui na Associação Rio Sul, é a irmã Norma Nascimento, que é a encarregada desse trabalho. Eu não sei se ela ainda é da igreja de Vila... Tomazinho? A Norma de Tomazinho? Não. Norma Nascimento. Eu Não não sei se conheço. ela é da igreja de Jardim Novo. Ah, Ainda é de lá. E na Associação Rio, são os irmãos Celso e Girleide. Foi com eles que eu trabalhei, agora eu entrei em contato com a irmã Norma, porque eu desejo voltar nesse trabalho. E assim, você faz um cadastro, né? É feito um questionário, você tem que assistir uns vídeos para te orientar, né? Porque assim, existem coisas que são gafe, você chegar num presídio e falar. Então você não pode falar algumas coisas. Você não pode ficar de qualquer maneira, porque eles estão ali numa situação extremamente vulnerável, né? Socialmente. Então, são feitas instruções anteriores, né, preliminares, para que se chegue ali da melhor forma possível. Perguntas que não se deve fazer, como sobre a pena deles, o que eles fizeram, por exemplo. Pergunta referente à família, às vezes até telefone mesmo, qualquer coisa que exponha, né, aquela pessoa naquela situação não deve ser feita. Então, assim, não é chegar lá, é bater na porta e falar assim, quero visitar, até porque nem estava aberto há algum tempo atrás. Tem que não está aberto. Tem muitas vezes que são rebeldes lá dentro, a gente vai lá e volta. Ou então vai acontecer algum tipo de visita lá de alguém de fora e acabar atrapalhando esse trabalho, né? entendi. Deixa eu ir para outra pergunta aqui, mas de qualquer forma a gente chegou ao ponto que esse trabalho é essencial, né? É essencial. E A tem gente... poucas pessoas assim. Mas eu repito, não é para todos. O conselho que eu daria, assim, observe se realmente Deus está te chamando para isso. Porque Eu acho que isso é para tudo na vida, né? Isso é como para tudo na vida, né? é tudo na vida, realmente. Deixa eu ir para outro ponto aqui. A gente acabou tomando um bom tempo, mas foi bom que a gente esclareceu todas essas dúvidas e tal. Queria falar também de você como quarteto, né? Sim. Quem não sabe, Fabiano, acho que eu já falei, eu cantei com o Vladimir em quarteto. Tô Foi... meio parado e nem sei se eu quero voltar em Não quarteto. sabia que tinha cantado com ele, não. Sério, não falei? Eu era o barítono na época do Religare e Não cantei. O conta, Vladimir é muito coisas, não conhecido. conta nada. Vladimir é muito conhecido por pregador e considerado um excelente baixo. Não tô falando que eu tô na frente dele, não. Ele sabe disso. Oi? Então, mas enfim, fala um pouco da sua experiência com o quarteto. Você tá parado, vai voltar a cantar, não vai? O que você aprendeu aí cantando? O que você pode falar de quarteteiro aí, que puder falar, fica à vontade. O quarteto, ele começa... a minha formação musical, assim, é quarteto, né? Porque quando eu era criança, minha mãe colocava quarteto. Ela era, acho que, mais quarteteira do que eu. Inclusive, ela tinha voz grave, né? Também. Então, ela colocava essas músicas, a gente ouvia aqueles quartetos antigos e tal. E aí, eu tive, até repito, né? Eu tive acho que é o privilégio, né, de ter sido na Igreja da Pavuna, na época. Na minha época lá, que eu era criança, tinham 3 ou 4 quartetos, tinha um coral, era uma igreja antigamente. Hoje eu acho que não é mais assim, mas embora tenha um grupo legal lá hoje, tem uma banda, eu acho. Mas assim, era a igreja da música, então, e lá tinha um grupo Vozes e Harmonias. Assim, eu fui sempre muito apaixonado por esse grupo, né? Desde o seu início. Aliás, o início do Vozes e Harmonias que é em 88, mas aí tinha o quarteto Vozes do Advento e o quarteto Harmon. Aí eles se uniram mais ou menos em 88. Aí ficou um conjunto muito bom, realmente. Então, a partir daquilo ali, aí
também cantava em quarteto, né? Em outros. Até que um dia eu fui chamado para o próprio Vozes em Armo. Quando teve ali, saíram alguns componentes, eles me chamaram, ou ele me chamou, eu cantei com ele durante 7 anos. Depois, quando eu cantei com o Daniel, eu estava no Religare, né? Desde 2007 até quando o grupo se desfez. Eu não me lembro exatamente o ano, acho que foi 2014, 2015. E a partir de 2015 eu não cantei mais, assim, exceto algumas participações que até eu fiz já com o Daniel, né? Nos artistas que ele cantou e até agora recente. Hoje eu não canto em quarteto mais, assim, mas de vez em quando o nosso pastor aqui, ele é quarteteiro também, primeiro tenor. Aí a gente se reúne com os amigos, a gente acaba cantando. Esse ano eu cantei também com o pessoal do antigo quarteto que o Kairos, né? Mas uma vez também, mas eu não tenho assim, até pelo cargo que a gente está ocupando hoje, né? Pela primeira vez sou ancião, então eu fico muito restrito. Eu não posso assim, assumir um compromisso com um quarteto, porque a gente tem que estar na igreja. Inclusive o número das pregações minhas, assim, que antigamente eu pregava se deixasse um ano inteiro em igreja diversa. Mas hoje isso foi bastante reduzido, né? Em função do Então, cargo. você hoje não pretende voltar a cantar em quarteto? Não, jamais. Não, essa já é uma decisão bastante já antiga já. Tem aí bastante anos aí, eu não pretendo voltar, não, cantar em quarteto. E assim, a questão do ancianato, você falou que é novo e tal. De tudo que você já fez, o que você achou mais difícil? Pregar, ser ancião, cantar em quarteto? Eu já fui ancião também, no momento não sou, até pretendo voltar, mas vou dizer que para mim, eu gostei muito, mas é difícil. E só antes de falar, estava comentando que a gente fez um outro entrevistado, ele não está mais na igreja, mas ele falou um negócio bem interessante assim que eu falar para minha esposa. Minha esposa reclamava assim, pô, mas você não para quieto aqui no banco? Eu falei, ué, não dá, eu sou ancião. Toda hora alguém me chama aqui, bem que eu queria. É mais ou menos isso ou eu estou exagerando? Não, é bem assim, é bem complicado. Mas assim, o que eu acho mais complicado, assim, isso eu não vou falar isso por uma questão de crítica, não, assim, velada A, B ou C. É uma deficiência minha, tá? Eu tenho dificuldade de, às vezes, trabalhar com algumas pessoas, entendeu? Dá para entender, porque eu sempre trabalhei assim com máquina, com computador, com coisas que até mesmo a pregação, ela é algo que você muitas vezes não depende de outras pessoas. E assim, eu tenho a deficiência de ter dificuldade de trabalhar dependendo de outras pessoas, entendeu? Então isso é algo que me entrava muito. E no ancianato você tem que aprender a trabalhar não apenas com pessoas, mas pelas pessoas. Então tá uma dificuldade, mas assim, eu tenho algo que me facilita e me ajuda bastante, que é a esposa que eu tenho, porque ela me ajuda, assim, ela está do meu lado e tal, e ela é a líder da igreja, né? Vamos dizer assim, líder honorária, vamos dizer assim, porque ela é a tesoureira, mas vamos dizer assim, ela ocupa a função ali da liderança. Então, muitas coisas ela me dá um toque, ela fala, ela toma também até assim algumas decisões e tal, e acaba me auxiliando nesse sentido aí. Então, eu tenho essa dificuldade, mas ela já é diferente de mim, então ela me ajuda bastante nisso. Bom. Mas é um desafio, assim. Você falou uma coisa interessante. Você falou, né? Você tá ali no seu serviço, você não está acostumado a lidar com o público. Você faz seu trabalho ali, pelo que eu estou entendendo, né? Você já até explicou uma vez, agora eu não lembro o que é. Vai ter a ver com documento, agora eu não vou lembrar. Pode falar. Eu trabalhava fazendo identidade. Ah, tá. Pô, legal. Então, mas assim, por exemplo, para mim, eu trabalho com pessoas o tempo inteiro. Eu e o Fabiano somos. Então, a gente está mais acostumado com isso. Eu sou obrigado a trabalhar com as pessoas.
Eu dou aula para as pessoas, eu tenho, aí tem que falar com a diretora, com a coordenadora, mas eu entendo essa sua dificuldade, mas é bom, talvez isso está te ajudando até a Tá trabalhar esse lado. Então, eu estou evoluindo nisso aí, né? Porque você não pode simplesmente falar assim, eu não gosto, aliás, eu não gosto, não. Eu tenho dificuldade com isso e acabou. Não, nós, seres humanos, a gente é transcendente, né? Dentro de certa possibilidade, ali dentro de certas limitações, então a gente acaba aprendendo. Verdade. Sim, Fabiano, verdade. Vladimir, teve uma vez que Daniel foi pregar num lugar, eu fui. Não, foi o você contrário. vai Daniel foi contar isso cantar, eu todas fui as pregar. vezes que a gente. Você vai contar essa Aí, história todas as vezes, não, Fabiano? não vou contar a história, não. Calma, Não é a Daniel. história da mulher que falou que eu tenho potencial, não, né? Pelo amor de Deus. Não, foi na mesma igreja. Eu não ia nem contar isso. Foi contar porque quis. Poxa, vai lá, vai. Vou usar com os pessoal vamos falar. Ó, Vladimir, a gente foi pregar no lugar, eu fui pregar, a mulher falou, ele tava cantando, ela falou assim, ele terminou de cantar, a mulher pegou o microfone, não desista, você tem potencial. Poxa, Leandro Mas, gente, arrasou. quem olha, né, pensa assim, gente, o cara deve cantar muito mal. Cara, ele sentou no banco, eu tava me segurando muito pra não rir lá no meio da igreja. Nossa. Mas não é nem isso que eu ia falar. Eu ia falar outra coisa, né? Mas foi desse mesmo dia. Então Aí o vai. Daniel agora tá com uma vibe Repertório. de ficar cantando músicas antigas do cristianismo, né? Que estão meio que esquecidas. Hum. Aí, nesse dia, ele cantou a música que foi o Rosto de Cristo, né? Aquela música. J Neto, J Neto. O Rosto de Cristo. Nossa, assim, ele tava cantando assim, eu não lembrava do título, quando começou a cantar a música, eu fiquei assim, parado, me passou muita coisa na minha memória. Assim, eu me lembrei exatamente do momento que, assim, quando eu criança, com minha mãe cantando essa música, a música que a gente cantava muito quando eu era criança. Aí eu fiquei assim, passou muita coisa na minha memória. E eu queria te perguntar isso sobre músicas antigas, que a música essa questão de trazer, tipo assim, às vezes a música, tipo assim, você não ouve há anos. Você começa a ouvir, você lembra de coisas e também lembra da música. A música tem esse poder. Eu queria te perguntar de músicas antigas que te ajudaram na caminhada cristã e que você lembra assim, que te emociona. Eu sempre ouço músicas antigas, né? O Daniel deve se lembrar que eu não tenho nada contra a música moderna, eu não tenho nada contra. Mas música, muitas vezes, é questão de gosto, né? Sim. A gente não deve só pautar em cima do nosso gosto. Por exemplo, a música, eu só gosto de música antiga. Se cantar música, aliás, se não cantar a música do Inário, eu saio da igreja. Não sou muito a favor disso, não. Mas, assim, tem músicas que tocam o coração, aí você, ao invés de ficar levando o problema para a igreja, você ouve na sua casa, entendeu? Ou no seu carro, ou no seu fone de ouvido. E na igreja, cantarem. É mais ou menos assim que eu penso. E aí eu tenho... Hoje eu estava ouvindo um hino que fala eu vi essas mãos do Senhor. Ela diz assim, eu estou meio... Minha voz tá um pouco falha, né? Eu vi essas mãos, por isso eu não estou cantando. Eu vi essas mãos do Senhor que ponderam a multidão, chamando gentis criancinhas e abençoá-las então. Ó belas mãos, as mãos do Senhor, crucificadas por mim, mãos que serviam em santo labor, mãos que ainda velam por mim. Me lembrei dessa música porque ela fala de mãos, né? E as mãos do Senhor, elas fizeram muitas maravilhas assim na minha vida. Outra música é a música que diz assim: é longa e rude a estrada e não posso a senda ver, mas minha alma um hino canta, pois comigo um anjo vem. E nós, às vezes, nos esquecemos que nós temos um melhor amigo invisível, que é o nosso anjo da guarda. Quando você nasceu, Deus designou, antes, talvez, de você nascer, um anjo. Aquele ali que vai nascer, o Fabiano, o Daniel. Quando ele nascer, você vai acompanhar ele. É sua responsabilidade a vida dele.
E eu me lembro que eu, criança, ouvindo esse hino, eu fiz uma oração a Deus, já que ele falava de anjo, né? Ele fala assim, ampara quando em tentação. Eu esqueço agora a letra. Mas eu pedi assim que o anjo me tocasse. E acredito em vocês ou não, mas eu senti a toque do anjo assim, no meu ombro. Eu acredito. Um toque, e tirou. E eu entendi que ali a presença do meu melhor amigo invisível. E assim, o interessante é que anos depois, né? Porque esse hino cantado pelo Arauto do Rei, o antigo Arauto do Rei, ele é solado pelo barítono. O barítono que controla ali a melodia, os outros vão repetindo no contracanto. Eu conheci o barítono dessa formação, do Arauto do Rei, chamado Enes Rockel. Esse hino foi gravado em 1970, 1971. Antes até de eu ter nascido, nasci 4 anos depois. E a gente ali desenvolvemos uma amizade. E eu contei a ele essa história que eu ouvi nesse hino, né? Pois comigo um anjo vem. Eu senti um toque com um anjo na criança. Ele me acompanha e acompanha cada um de... Poderão ouvir essa história. Pô, muito legal. Na verdade, assim, só para me comentar mais um pouquinho isso, você falou que não tem nada contra a música moderna, mas Não. o seu gosto, assim, vamos falar de Arauto do Rei, né? O seu gosto é muito mais. Você tem, assim, você aprecia ou não gosta, assim, pô, prefiro ouvir lá do tempo 60, 50. É porque eu prefiro ouvir. Existem muitas músicas modernas que eu gosto. Muitas músicas. Ou vamos dizer assim, relativamente modernas. Existem muitas músicas bonitas. Só que, assim, o meu acaba sendo pelas músicas mais antigas. Isso não impede por exemplo, eu não fico, por exemplo, chateado se alguém coloca uns hinos modernos. Entendi. Passa isso pela minha mente. Eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, porque também tem pessoas que têm preconceito contra os hinos antigos. E eu não concordo com isso. Eu acho assim que os tempos eles vão mudando, algumas coisas vão sendo, vamos dizer assim, aperfeiçoadas. Tem hinos antigos, por exemplo, esses hinos que a gente chama de negros spirituals. Hoje ele é considerado uma velharia. Mas na época que isso entrou na igreja, muita gente foi contra, principalmente na igreja adventista. E quando você pega a história, tanto do The King's Herald, né, aquele quarteto americano, é o Arauto do Rei americano, e o Arauto do Rei brasileiro, com esses hinos chamados de negros spirituals, a gente vê que eles começaram a colocar isso, né, dentro das músicas, dos discos que eles LPs, muitos foram contra, e hoje esses hinos eles estão sendo chamados de hinos, vamos dizer assim, retrógrados por alguns. Antiquados, né? A mente das pessoas também ela vai se secularizando. E aí hoje o pessoal já gosta de uma batida, né? E aí é um pouco diferente. Eu acho que todo instrumento é válido desde que ele seja usado com moderação, né? E existe que na vida cristã tudo que é extremo está errado, compromete um pouco. Então, nós, como cristãos, a gente tem que buscar o equilíbrio. Entendi. Eu só vou fazer mais uma pergunta. O Fabiano quiser fazer a próxima, tá? A gente já está mais na ideia do tempo que a gente quer aqui. No caso, assim, me explica só uma coisa. Qual é a sua patente? Você é o quê? Sargento? Peguei a suboficial. É que eu já fui para a reserva, no caso. Não, show de bola. Desde o ano passado, já estou um ano na... Entendi. Reserva é como se fosse aposentado, né? Isso. Tá. Só para eu entender, porque a gente entrevistou aqui o Muniz, não sei se você conhece o Muniz. Ele era desbravador, tal, gente fina beça.
Aí eu sempre brinco com ele que ele tem uma postura, parece que ele é militar o tempo inteiro, parece que ele fala assim, tá de guerra comigo, me copiou, ele usa esses termos militares. Não percebo muito isso em você, mas assim, o que tem da vida militar que você não consegue tirar ou não, no caso, né? Você não, ele fala, tô sempre ligado, ele fala que trabalhou com os fuzileiros, tal, mas o que você tem do militar que você não larga de jeito nenhum, assim, a disciplina, o que você pode falar ou nada? Assim, eu penso assim, você tem que separar os ambientes que você frequenta. Então, eu penso assim, quando eu saía de lá, eu era uma pessoa normal, comum, entendeu? Então, eu não tenho realmente isso de tratar as pessoas que estão à minha volta. Não, eu sou militar e eles... Não, eu sou o Vladimir normal, uma pessoa que, nesse caso, é como você falou, eu não misturo as coisas, não. Entendeu? Então, na igreja eu sou da igreja, lá eu era militar, em outro lugar, entendeu? Isso não Entendi. personalidade, mas sim você manter a sua personalidade, entendendo que cada ambiente requer de você uma postura. Você pode ser militar, assim, eu não estou criticando ninguém também, Não, entendi. mas ser militar na igreja é um pouco complicado, porque as pessoas estão na igreja de forma voluntária. Nós, quando nós nos tornamos militares, nós fazemos um juramento que é realizado com sacrifício. Uma das frases que cita é um sacrifício de nossas próprias vidas. Então, assim, é completamente diferente de fora. Por quê? Dentro da igreja, por exemplo, são pessoas que estão ali voluntariamente trabalhando para Deus. Então, nem salário recebe. Aí, como você vai exigir, ou tomar assim, militarismo dentro de um ambiente de igreja? Ou até mesmo na sua casa, entendeu? Eu já ouvi histórias de colega nosso, porque 6 horas da manhã tem que estar todo mundo de pé. Eu não concordo com isso, entendeu? Eu não sou de dormir até tarde, tá? Também não durmo de dia, mas é uma particularidade minha. Agora, cada pessoa tem que saber como se portar. Se você leva ou traz para todo o ambiente, eu acho que ele fica um pouco carregado, entendeu? Porque Entendi. a forma como o militar se porta, ela é preparada para ser realizada lá dentro, não fora. Entendi. Agora, tem coisas do militarismo que são úteis fora. Por exemplo, a disciplina, o respeito, que na verdade, os pilares do militarismo são disciplina e hierarquia. Quem dera se todas as pessoas que nós lidássemos nos respeitassem minimamente, porque esse respeito ele não é somente de quem está de baixo para quem está de cima, não. Também vem de quem está em cima, dentro da hierarquia militar, como para quem está embaixo. Então, assim, eu acho que é válido, mas não para você exercer em todos os lugares, locais. É o meu pensamento. Então, eu não vivo assim dessa forma. Eu conheço poucas pessoas que são militares, tem pouco contato, mas uma vez eu ouvi falar que os quartéis costumam ser ambientes assim bem, porque serem muitos homens, muitas pessoas às vezes têm é um ambiente bem secularizado, que a pessoa para ser, às vezes para ser cristão lá de fato assim, é um pouco difícil. Você tinha dificuldade, tipo às vezes de não de ser cristão, mas tipo, de estar no meio de pessoas que às vezes são tão secularizadas, para você era uma dificuldade? Então, mas assim, eu entendo o que você está falando, mas assim, não é assim, não. Assim, é bem tranquilo, porque assim, existe o respeito, que é disciplina e hierarquia. Isso envolve respeito. Então, assim, a dificuldade que se tem é algo que eu até concordo. Por exemplo, tem lugares que o comandante chega assim e fala assim, ó, pode haver... Eu concordo. E aí eu vou te explicar por que eu concordo.
Vamos supor que o praticante de outras religiões queira ter a sua religião dentro do quartel, entendeu? Eu não acho que, assim, ao mesmo tempo, eu não acho assim, é nada demais um comandante permitir que haja culto dentro do ambiente. Porque existem cultos, inclusive, cultos programados, ou até mesmo missa, né? De católicos e de pastores. Eles são chamados... o nome agora. É de capelão? Eles são Capelão? Existe o católico, que é o padre, e existe aquele camarada que é formado em teologia, ou da Igreja Assembleia de Deus, ou da Igreja Batista. Eles fazem um concurso e tornam capelão. Então, existe culto ou missa já programado. Agora, tem alguns lugares onde eu servia, por exemplo, tinha culto toda semana. Não era proibido. Mas, assim, não existe assim, nenhuma dificuldade em ser cristão dentro do ambiente militar. Existe, lógico, como em todo lugar, existem pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas de boa índole e pessoas de má índole. Mas existem também muitos cristãos que são evangélicos. E pessoas que são sérias e que respeitam realmente o evangelho, vamos dizer assim. Muitos militares que são evangélicos, quer dizer, não é isso? Existem. E muitos católicos. Não é um ambiente onde é difícil exercer a sua fé. Que bom. Você tem que entender o seguinte, você está ali para trabalhar e não para exercer a fé. Então, entendi. Essa parte é... Agora, não é difícil, não é bem tranquilo nesse sentido aí. Não é um ambiente assim, carregado. Por quê que eu falo isso? Porque existem as limitações de certo tipo assim, de festa, de certo tipo de comentário, de ficar falando palavrão. Existe um respeito ali, inclusive até da forma como a gente lida com o nosso próximo ali dentro. Então, isso aí facilita bastante. Pô, muito legal. E é isso, ó, Vladimir, eu vou agradecer aqui, depois o Fabiano fala, obrigado, gostei muito, assim, foi bem produtivo. Quem assistiu isso aqui, com certeza, tem muito a aprender, e até tem mais coisas que a gente podia ter falado aqui. Depois, outro momento, você vai contar essa história aí de você ser jogador de futebol, não sabia mesmo. Mas, de verdade, te agradeço. O Vladimir é um cara muito gente fina, muito... cara sempre de coração aberto aí, sempre ajudou todo mundo, e fico feliz de poder estar participando. Valeu, Vladimir, brigadão, tudo de bom e adorei a conversa. Valeu, obrigado. Eu que quer deixar um último recado aí, Vladimir, para os jovens, quem tem um chamado, se você quiser falar aí no final. Deixa. Primeiramente, eu quero agradecer, né, Daniel, Fabiano, por terem lembrado de mim. Eu até fiquei pensando, por que eles me escolheram? Mas eu agradeço, né, vocês. Eu espero que esse trabalho de vocês ele multiplique nas mãos de Deus, que vocês sejam canais de bênção a outros. Eu quero dizer que é muito difícil realmente ter sido criança, jovem, adulto, sendo cristão, mas esse é o único caminho. Esse é o único caminho. Então, é importante que nós não desistamos e que nem vocês aí desistam desse projeto, que com certeza vai render muitos frutos. E alguns desses talvez não vejam aqui nessa terra, mas quando chegar junto ao Senhor, espero que vocês tenham o que vocês iniciam. Eu acho que está mais ou menos no início agora, né? Fazendo esse projeto. O que vocês iniciam hoje é para a eternidade. Então, agradeço terem se lembrado de mim e, com certeza, se tiver uma próxima chance, eu aceito também. Com certeza. No caso, eu explicar, a gente ainda está no caminho, vendo sobre quais assuntos vai falar, mas que eu falei com o Fabiano, a gente tem que trazer pessoas que tenham coisas para falar. Quando eu te chamei aqui, porque eu acho que você tem muita coisa para falar, né? A sua carreira como pregador, né? E a gente tem que aproveitar ao máximo aqui, né? Eu estou feliz, de verdade, por ter participado e contribuiu muito, cara. Quem quiser aprender
sobre o Ministério das Prisões, sobre o Ministério de Pregação. Assistir isso aqui vai aprender bastante. Tem histórias de vidas boas, tá bom? Agradeço de verdade. Pessoal, é isso aí. Acabamos mais um Papo Ilimitado. Agradecer ao meu amigo Vladimir aí. E, Fabiano, manda daí também. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Vladimir.